Irmãos, mais uma vez estamos aqui, glória a Deus, para podermos louvar e adorar o nome do Senhor. Essa manhã nós vamos começar, na verdade, hoje a gente começa e domingo que vem a gente termina uma tríade de parábolas que são conhecidas como as parábolas dos perdidos. Estão em Lucas 15. Queria pedir para a produção colocar então, Lucas 15, versículos, a gente vai ler versículos 1 a 10. E pode ser na RA mesmo. Ou NA, pode ser também. Como preferir. Vamos lá. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam dizendo: "Este recebe pecadores e come com eles." Então Jesus lhes contou essa parábola. "Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne amigas e vizinhos, dizendo: Alegre-se comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende." Essas duas parábolas, irmãos, falam da mesma coisa. E depois a parábola do filho pródigo também fala sobre a mesma coisa. Todas trazem nuances diferentes, mas todas representam o Evangelho. Todas representam o cerne do Evangelho, que é: Jesus veio ao mundo para salvar o perdido. Jesus veio ao mundo para salvar você e para me salvar. E Jesus falava por parábolas, a gente viu isso há 2 domingos atrás, porque havia uma profecia em Isaías que devia ser cumprida e Jesus relata isso em Mateus 13. Ele falava por parábolas e as pessoas que eram duras de coração, incrédulos, não entendiam. Mas a nós, graças a Deus, foi dado esse mistério, conhecer esse mistério, conhecer a vontade de Deus. E essas parábolas também contavam histórias com que o povo pudesse se identificar. Eu acredito que nenhum de nós aqui é pastor de ovelhas. Não sei, talvez alguém tenha fazenda. Sabe o que é pastorear um rebanho? Eu nunca fiz isso. Não sei como é que é pastorear um rebanho de ovelhas. Mas dinheiro todo mundo tem. Né? Pelo menos 10 moedinhas ali, a gente sempre, em algum momento da nossa vida, a gente teve. Então, todas essas histórias, Jesus contava de forma que pudesse ser identificável. Nós conseguimos nos identificar com essas histórias e aplicar para nossas vidas. Nessas 3 parábolas em Lucas 15, é destacado a alegria que Deus tem quando Ele encontra esse pecador. Quando Ele resgata o pecador, quando Ele resgata o perdido. Então, irmãos, no começo ali do primeiro versículo, os primeiros versículos 1 e 2, a gente vê como que os fariseus, os escribas, eles se escandalizavam quando publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus e Jesus permitia que isso acontecesse. Para esses escribas, para os fariseus, eles eram uma espécie de casta superior, eles eram mestres do povo, e todo o povo, não sei se os adorava, mas chegava perto disso. Eles queriam ser reverenciados, eles queriam ser reconhecidos pelo povo, e o status representava muito para eles. E para essas pessoas, esses escribas e fariseus, Deus não deveria amar o pecador. O pecador era indigno do amor de Deus. Para eles, pessoas como você e eu, não merecia estar perto de Deus. Não merecíamos nos achegar a Jesus. Essas pessoas que eram líderes espirituais do povo não queriam que os pecadores se chegassem a Jesus. Isso os escandalizava, eles ficavam: que isso? Como é que você se diz rabi, se diz mestre dentre os judeus? Você, sendo judeu, como é que você permite que essas pessoas
se aproximem, sentem-se com você. A gente não chama para a mesa para sentar do nosso lado quem a gente não gosta. Em geral, a gente não faz isso. Mas Jesus chamava esses publicanos. Quem que eram os publicanos? Coletores de impostos. Eles eram odiados pelo povo judeu, eles não gostavam de pagar impostos. Às vezes a gente também não gosta de pagar imposto. Não sei se a gente chamaria o auditor da Receita Federal, que faz a nossa declaração de imposto de renda, para sentar do nosso lado. O cara que te põe na malha fina, você vai chamar ele para sentar com você? Não sei. Jesus fazia isso. E tinha mais coisa. Esses publicanos, eles enriqueciam à medida que coletavam impostos do povo. Então eles eram odiados pelos judeus. Além disso, tinha os pecadores. Pessoas doentes, pessoas que viviam em pecado, que para os judeus também, segundo a lei, eles não podiam se aproximar do povo, você devia se afastar dessas pessoas. Mas Jesus convidava todos eles para se sentarem com ele à mesa e desfrutarem da presença dele. Em Lucas, capítulo 5, quando Jesus chama Mateus, né? A passagem chama a vocação de Levi, isso no versículo 27. Aí depois no 30, na verdade, né? Quando Levi, ele, após ser chamado, fica muito feliz e dá um banquete. Levi era publicano, coletor de impostos, e os amigos dele, suponho que eram todos coletores de impostos, né? Funcionários do Império Romano. Farinha do mesmo saco, exato. E então, nesse mesmo momento, os fariseus e escribas murmuravam, versículo 30, contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Por que comem e bebem com publicanos e pecadores? E aí Jesus já deu a deixa no versículo 31. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aqui, esse tema se repete. E a gente vê isso se repetindo ao longo dos evangelhos. O que era escândalo para os judeus virou graça para nós. Senhor Jesus. Então, Jesus se assentou com os publicanos ali em Lucas 15, os pecadores, todos ali ao redor da mesa. E após ouvir a crítica dos fariseus e dos escribas, Jesus falou assim: olha, deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Jesus começa a parábola dizendo: se um homem tiver 100 ovelhas... Desculpa, estou em outra versão aqui, vou ler na RA então. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Aqui a história mostra, a parábola mostra que tem um pastor. Naquela época era comum ter pastores de ovelhas, o povo era, como a gente viu ontem, agropastoril. E Jesus conta a história desse homem que tinha um rebanho de 100 ovelhas. Eu não sei se isso para a época era muito ou pouco, mas considerando que as pastagens eram desérticas, não sei quem já foi, eu nunca fui a Israel, mas já me contaram que lá a gente não tem esses campos verdes que a gente tem aqui no Brasil. Longos campos que você perde de vista, você está na estrada ali para São Paulo, por exemplo, passa no Goiás, você vê assim centenas e dezenas e milhares de quilômetros, às vezes, a perder de vista, campos verdes, bonitos, planos. O que a gente leu em Salmo 23, que o Senhor nos leva para campos verdejantes, aquilo era um sonho talvez para as ovelhas de Israel, porque lá não tem campos verdejantes. Lá é tudo montanhoso, desértico. Então, para uma ovelha ir pastar, precisa de um pastor. A ovelha não vai sozinha encontrar pasto. Talvez ela vai encontrar uma grama lá da casa do pastor. Mas sozinha a ovelha não acha o pasto. Ela precisa do pastor. E os pastores sabiam onde são as regiões, mesmo o deserto, que poderiam ser pastagens
Mesmo no deserto, nas montanhas, ele sabe, aqui eu sei que é um lugar que tem umidade, aqui eu sei que vai ter pasto. Então, esse pastor tinha 100 ovelhas. E aqui diz que se uma delas se perder, vejam, não é o pastor que perdeu a ovelha se perdeu do resto do rebanho. Ele deixa as outras 99, e aqui a tradução fala deserto. Deserto aqui, na verdade, é um lugar ermo, do grego eremos, e não necessariamente é um deserto, como a gente pensa, no deserto do Saara, Atacama, que é totalmente sem nada, que é um lugar vazio, cheio de areia. Mas o deserto, porque a montanha, as regiões montanhosas, desérticas, eram o pasto das ovelhas. Então ele deixa as ovelhas num lugar ali seguro. Porque ele sabe, ali elas têm pasto, aquelas têm pastagem, aquelas têm descanso, talvez aquelas tenham sombra. Mas ele vai procurar a uma que se perdeu. Irmãos, de 99 ovelhas, você perder uma não é uma perda tão grande. A não ser que a ovelha fosse muito cara, não sei como é que era na época. Mas será que se a gente perdesse 1% dos nossos bens, a gente teria esse trabalho todo de buscar a ovelha que se perdeu? 1%, irmãos. Talvez a gente nem percebesse. Talvez 1% seja o irmão aqui, nosso, que deixou de vir. E a gente não percebeu. Essa ovelha perdida uma vez foi você. E essa ovelha perdida um dia fui eu. O Senhor veio para essa terra, nós cantamos isso e por isso estamos aqui, louvamos o Senhor. Porque Ele veio para essa terra e nos salvou. Ele veio como o bom pastor das ovelhas e nos salvou. Irmãos, nós temos que ser gratos pela salvação do Senhor. Às vezes eu acho que eu não dou a devida importância para a minha salvação. A nossa salvação precisa ser celebrada. E nós vimos aqui nessa parábola que quando o pastor ele encontra a ovelha, ele se alegra e chama os amigos e chama os vizinhos e dá uma festa. Mas ele não faz churrasco e mata a ovelha achei minha ovelha. Vai lá, faz o churrasco, mata a ovelha e vamos celebrar junto. Não, ele pega a ovelha e com certeza a ovelha estava perdida, preocupada. Imagina, você estava lá junto com as outras 99 amigas e irmãs e de repente você se vê sozinho. Sozinho, no deserto, num lugar ermo, sem saber a direção de volta. Talvez caiu num buraco, talvez passou por espinhos, está tudo machucada. O pastor veio, passou por tudo isso, entrou no buraco, entrou no abismo onde a gente estava. Talvez se cortou nas pedras. Ele nos resgatou, nos pôs sobre os seus ombros e veio regozijando de volta para onde estavam as outras 99, voltando para casa. Ou seja, aqui mostra que nós não tivemos trabalho, irmãos, na nossa salvação. Nós estávamos perdidos, o Senhor veio para nos resgatar. Ele nos colocou sobre seus ombros e nos levou de volta para casa, regozijando. O Senhor não culpou a ovelha. Você se perdeu. Olha só a sua distraída. O Senhor não culpou a ovelha. E assim também nós não devemos culpar nossos irmãos que se perdem. Tá vendo? Eu falei para ele. Falei para ele. Falei para ele não deixar de vir para a igreja. Eu falei para ele não ouvir aquela música. Eu falei para ele não aceitar aquele trabalho. Irmãos, aqui é a lição para nós. Apontar o dedo para os irmãos não é resgatá-los. Apontar e julgar a ovelha não é o que o Senhor fez. Mas ir até a ovelha e resgatá-la com amor. A gente podia cantar esse hino depois, resgata com amor. Irmãos, ainda há muitas pessoas perdidas no mundo. Muitas pessoas estão lá fora ainda perdidas. Talvez passam aqui na frente e estão perdidas.
a mensagem do Evangelho e a nossa missão como igreja é ir atrás dessas pessoas. O Senhor é bom pastor, é verdade. E isso eu falo para mim, irmãos, eu me arrependi muito da preparação dessa mensagem. Eu não sei se a minha vida tem sido a pregação do Evangelho que eu gostaria que fosse. Talvez meus amigos saibam que eu sou cristão. Mas será que eu estou indo até eles para resgatá-los? Senhor Jesus. 1%, irmãos. 1%. O Senhor deixou os outros 99% para buscar 1%. Quanto mais nós que uma vez estávamos perdidos, precisamos também nós resgatarmos nossos irmãos. Isso eu não digo aqui com pesar, irmãos, para todos nós chorarmos e voltarmos para casa com pesar. Não, irmãos. Eu quero mudar minha vida. Espero que cada um de nós volte hoje com esse sentimento. Eu preciso mudar a minha vida. Se a minha missão não tem sido pregar o Evangelho, ainda há tempo de arrependimento, irmãos. Graças a Deus. Ainda há tempo de arrependimento. Se até hoje nós não notamos o irmão que estava perdido, um dentre os talvez 100 irmãos que nós temos aqui, se não percebemos, nos arrependamos, irmãos. Oremos por essa pessoa. Visitemos essa pessoa. No versículo 7, o Senhor fala: digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nessa parábola, o Senhor ele se alegra pela ovelha que foi encontrada e estava perdida. Ele não se alegra pelas 99 que ele ainda tinha. E aqui o Senhor está falando para os fariseus: vocês acham que não precisam de arrependimento. Vocês são os 99 justos. Vocês vivem uma vida teoricamente santa. Vocês são líderes do povo. Acham que não pecaram, mas vocês todos são pecadores. E todos carecem da glória de Deus. Está em Romanos 3:23. Em Eclesiastes 7:20 fala: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Em Romanos 3:10 fala: não há justo nenhum sequer. Daí no versículo 23, o apóstolo Paulo termina: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Isso é uma realidade que nós precisamos entender. Eu sou pecador. A minha natureza é pecaminosa. Se eu acho que pelo meio que eu ando, pelo meio que eu me visto, vim preparar a mensagem, então vou botar uma camisa, não vou vir de regata para dar mensagem. Mas se eu acho que isso aqui é meu viver santo e justo, irmãos, eu ainda estou destinado talvez à perdição. Se o jeito que eu vivo não está de acordo com o Evangelho, se eu não me arrependo dos meus pecados e os deixo, talvez eu ainda não me arrependi de verdade. Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor veio para nos resgatar. E a mensagem do Evangelho é essa. E Davi falou ontem, está em Lucas 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que essas parábolas mostram foi isso. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele não fala: ovelha, vai ficar tudo bem, e deixa ela lá. Ele vai lá e nos busca. E nos traz de volta para o aprisco. Glória a Deus, irmãos. Também tem uma parábola, a segunda, que é da dracma perdida. Aqui a mulher, ela está em casa e ela perde uma das 10 dracmas que ela tinha. A dracma era uma moeda de prata. Era uma moeda que representava um dia de trabalho. Um dia de trabalho talvez seja muita coisa.
Mas talvez não seja tanta coisa para alguns. Se eu perdesse o equivalente a um dia de trabalho, talvez eu falasse, olha, eu trabalho mais um dia, eu faço umas horas extras aqui, eu compenso o que eu perdi. Essa mulher, quando ela perdeu a dracma, ela percebeu, perdi minha moeda de prata. O que ela fez? Ela acendeu uma candeia, versículo 8, acendeu uma vela, varreu a casa e foi procurá-la com diligência. Diligentemente foi encontrá-la. O que a candeia aqui representa, talvez, irmãos? O que na Bíblia nós vemos que é a luz, a candeia, a vela? A palavra de Deus é a candeia para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso que mostra que nós precisamos nos voltar à palavra de Deus. Nós queremos buscar o perdido? Primeiro precisamos conhecer a palavra de Deus. Apliquem-se a palavra, irmãos. Apliquem-se a palavra de Deus. Leiam a Bíblia. Entendam, conheçam. Nós não podemos ser como os escribas e fariseus que ouviam as parábolas e achavam que era uma historinha. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. O meu avô, Frederico, ele contava quantas vezes ele já tinha lido a Bíblia, né? Eu não sei o número exato, mas eu sei que passava das 50. Toda vez ele anotava no final da Bíblia, leitura finalizada, dia tal. Leiam a Bíblia, irmãos. A palavra de Deus é a candeia. A palavra de Deus é a luz que nos mostra o caminho. Se nós estamos na escuridão, irmãos, não conseguimos ver nada, vá para a palavra de Deus, porque ali está a luz. O Senhor é a luz dos homens. O Senhor é a palavra. A palavra ilumina o ambiente e traz a escuridão ao que está perdido. Mas ela não apenas acendeu a vela, pôs ali e ficou procurando. Não, ela foi trabalhar. Vejam, ela foi varrer a casa e procurar diligentemente a moeda que se perdeu. Para buscarmos as pessoas, para buscarmos o que está perdido, exige trabalho de nós. Achar que a moeda vai voltar rolando pela casa até chegar no nosso pé, isso não vai acontecer, irmãos. O Senhor veio e trabalhou por nós. E de novo aqui é o mesmo tema. O perdido foi encontrado. A mulher encontrou a moeda e se alegrou. Quando você encontra uma nota de 50, que está uma nota de 200, hoje tem nota de 200, você encontra um lobo-guará no seu bolso, fala, nossa, encontrei. Aí você chama os seus amigos e vai lá gastar o que você achou, né? É dinheiro grátis, né? Irmãos, essa mulher encontrou a moeda e chamou as amigas e as vizinhas e falou, encontrei a minha moeda. Eu encontrei a minha moeda. Minha moedinha de prata, que vale um dia de trabalho. Eu encontrei essa moeda. E o Senhor nos encontrou. E aqui fala que a festa nos céus. Festa e júbilo diante dos anjos de Deus. Por um pecador que se arrepende. Irmãos, nós precisamos nos alegrar na nossa salvação. Mas não só isso, nós precisamos alegrar na salvação do nosso irmão. Eu preciso me alegrar na salvação do Davi. Eu preciso me alegrar na salvação do irmão que vem aqui para nós. Se eu preguei o evangelho e o irmão se converteu, eu preciso me alegrar com ele. Irmãos, o pecador que vem, que é salvo, ele não precisa de mais julgamento. Tem uma música, eu comentei com o Davi e alguns irmãos esses dias. Ela fala assim, ela é em inglês, né, do Casting Crowns, ela fala, se nós somos o corpo de Cristo, por que os seus braços não estão indo alcançar as pessoas? Por que os seus pés não estão andando para fora para alcançar as pessoas? E a música fala, a pessoa entrou, sentou na última cadeira. Sentou na última cadeira e se sentiu desconfortável na igreja porque várias pessoas ficaram olhando e julgando.
Se entrasse uma pessoa hoje aqui, diferente de nós, será que nós julgaríamos? Eu penso que eu julgaria, irmãos, talvez. Eu digo isso para arrependimento meu. Talvez eu não compreendi totalmente a mensagem do Evangelho. Eu me escandalizasse com Jesus, andando com os doentes e os fracos, e os pecadores, e os publicanos. Irmãos, que a palavra ilumine nosso coração, como uma candeia, e que gere em nós a luz. Se nós somos a luz do mundo, como o Senhor falou, que são os seus discípulos, a luz não vem de nós, mas do Senhor, da palavra. Se a palavra arde no nosso coração, eu exponho essa luz para o mundo. Mas se eu guardo aquela candeia e ponho debaixo do alqueire, como o Senhor falou na outra parábola, que luz que eu estou mostrando? Que a palavra do Senhor seja a nossa luz, irmãos, e que nós coloquemos essa vela no alto para iluminar todas as pessoas. Nós precisamos ser luz do mundo. Aqui também é uma aplicação para nós, irmãos. Estar aqui, sentado, isso não é a nossa salvação. Lógico, é bom vir para a igreja. Não deixem de congregar. Pelo amor de Deus, não deixem de vir para a igreja. Isso. Amém. Por causa do público, do culto público a Deus. Nós precisamos estar aqui entre os irmãos. Paulo fala isso, não deixem de congregar. Nós viemos aqui como corpo de Cristo e damos louvor e adoração a Deus. E nos lembramos da nossa salvação. Esse culto é um motivo de alegria. Precisa ser alegre. Talvez o tom da mensagem deixou todo mundo meio para baixo, mas nós precisamos estar aqui alegres, irmãos. A verdade é essa. É verdade, o Evangelho tem que nos incomodar. O Davi sempre fala isso. Dessa vez me incomodou, graças a Deus. O Senhor, às vezes, Ele vem com palavras brandas, mas às vezes precisa vir com um tapão assim na sua cara para ver se a gente acorda. Glória a Deus. Irmãos, Tiago 5, 19 e 20, Tiago fala assim: meus irmãos, se alguém entre vós vos desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Esse precisa ser nosso papel hoje. Nós conhecemos algum irmão que se desviou, vamos lá buscá-lo. Ainda está em tempo, irmãos. O Evangelho está aqui. Nós precisamos dar testemunho desse Evangelho. Nós fomos encontrados, e é hoje nosso papel, como corpo de Cristo, também encontrar o perdido. Por causa dessa salvação de Deus para nós, nós recebemos a salvação. Há muitas pessoas que ainda precisam recebê-la. Essa salvação, Pedro fala, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 10, que essa salvação até os anjos gostariam de escutar. E os profetas ouviram, indagaram. A gente viu na epístola de Hebreus e na série sobre os heróis da fé, eles viam essa salvação de longe e davam a Deus e pensavam: que sortudos os que vão receber essa salvação. Eles viam e acenavam a Cristo de longe. Pela fé deles, eles creram. Pela nossa fé hoje, nós cremos. Irmãos, alegrem-se e sorriam, porque nós cremos. A nossa salvação já veio. Glória a Deus. A nossa salvação veio. Nós vimos ontem, o Senhor cresceu, nasceu como um menino humilde, o Rei dos Reis, numa manjedoura. Mas Ele que viveu nessa terra para nos salvar. Ele é que é o bom pastor. Veio para nos resgatar. Essas duas parábolas então, irmãos, e depois a terceira ainda. A terceira tem uma outra nuance. Vamos ver domingo que vem. Não vou dar spoiler aqui. Elas mostram o cerne do Evangelho, o coração do Evangelho de Deus. Todos estavam perdidos, todos precisavam da glória. E o Senhor veio até nós, como homem, nos resgatou.
Nós estávamos destinados para a perdição, para o lago de fogo. O Senhor veio até nós e nos puxou pela mão. O que nós precisamos aprender com isso, irmãos? Nós precisamos, eu vou repetir isso mais uma vez, nos alegrar na nossa salvação. Nossa salvação precisa ser motivo de gratidão eterna e diária ao Senhor. Se eu murmuro, eu não estou lembrando da minha salvação. Toda vez que eu murmuro, e minha esposa sabe disso, eu murmuro algumas vezes. Toda vez que eu murmuro, eu estou esquecendo da minha salvação. O Senhor fala para não murmurarmos. Nos alegrarmos em todo o tempo. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. Nós também precisamos nos alegrar quando o incrédulo se converte. Se nós somos o corpo de Cristo, é nossa missão. Não é um desejo, é uma ordem, uma missão. Vão e busquem os perdidos. Jesus é o pastor, é verdade. Mas Ele também nos convoca para essa missão. Para pastorearmos as ovelhas de Deus. Edificar o corpo de Cristo. Isso, como vimos na parábola da dracma, exige trabalho. Nós não podemos ser passivos, irmãos. Precisamos ativamente trabalhar para buscar os perdidos. Na semana passada a gente ouviu sobre o bom samaritano. Aqui também tem talvez a mesma ideia. Será que a gente vê o semi-morto ali no chão? Fala, eu vou abrir um BO. Eu vou abrir um BO aqui porque os romanos precisam patrulhar mais essa área. Não, vou ali na DP, avisar os policiais, tá tendo um assalto ali, mataram uma pessoa ali do lado, deixaram ali, poxa, tiraram a roupa dela, deixaram humilhada. Mas será que também não é a mesma coisa quando a gente esquece a ovelha, esquece a dracma? Só mais um dia de trabalho. Só uma moedinha. Só uma ovelha, tem outros 99, não faz diferença. Vamos cuidar das pessoas, irmãos. Vamos buscá-los, vamos procurá-los. Essa é a vontade de Deus. Também essas parábolas servem de advertência para nós. Não é porque estamos aqui hoje que significa que nós estamos imperdíveis. Não sei se esse é o significado original da palavra, mas nós também podemos nos perder um dia. Paulo fala, 1 Coríntios 10, versículos 11 e 12. Essas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Irmãos, nós conhecemos a voz do bom pastor, está em João 10. Mas temos que tomar muito cuidado, para que nós não sejamos os que se perdem. Todas essas parábolas são advertências para nós. Ouçamos o bom pastor. Nós conhecemos ele pela voz. Pela voz, pela palavra que ele fala. Nós temos que conhecer. Por isso que eu falei antes. Conhecendo a palavra de Deus, essa luz estará no nosso coração. Conhecendo a palavra de Deus, nós conhecemos quem é o nosso pastor. Nós conhecemos o bom pastor. E podemos seguir a sua voz, sem medo. Nós vimos no Salmo 23, quando abrimos essa reunião. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se tem algo que eu não tenho, é porque eu não preciso. Essa é outra interpretação disso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Irmãos, nós temos um bom pastor, glória a Deus. Diga, eu tenho um bom pastor. Nosso bom pastor nos leva para pastos verdejantes. Lembrem, isso não existia. Talvez tivesse um outro, mas isso não existia em Israel. Hoje nós temos um pasto verdejante, irmãos. E assim que a gente vê que a ovelha se perdeu, vamos também trazê-la para os pastos verdejantes. Nós podemos fazer isso, certo? Nossa vida pode ser um testemunho do Evangelho. Nós podemos orar com as pessoas, podemos buscá-las, dar testemunho de Jesus. Podemos chamá-las para vir aqui conosco.
Podemos mandar o devocional, podemos mandar o link das mensagens. Certo? É claro que nós não temos poder de convencimento sobre as pessoas. De falar assim, esse aqui eu sei que eu vou converter. Mas nosso papel é fazer isso. Amém? Nosso papel, irmos até as pessoas, pregarmos o evangelho. O resto do trabalho, irmãos, lembrem, é de Deus. Jesus já veio para a terra para salvar as pessoas. Não é você e eu o redentor. Não somos nós os redentores. Mas nossa missão, levar essa mensagem para as pessoas. E podemos dizer isso com alegria, irmãos. Nos alegremos na salvação. Nos alegremos quando o ímpio e o incrédulo também é salvo. Vamos todos alegrar com a salvação do meu irmão. Seu irmão que está, olha para o seu irmão do seu lado, alegre-se na salvação dele. Hoje ele é uma ovelha que está no aprisco. Pastos verdejantes. Vamos também olhar para os irmãos que estão lá fora. Talvez que ainda não são irmãos. Vamos levar essa mensagem para eles. Queria terminar com uma oração e depois que a gente podia cantar o hino, se possível. Senhor, nosso Deus e Pai, nós damos graças a Ti. Nos alegramos, Senhor, na nossa salvação. Senhor, é verdade que Tu fizeste todo o trabalho por nós. E hoje nos alegramos, Senhor, porque estamos aqui em pastos verdejantes, junto das veredas de justiça. Senhor, ainda há muitos que estão perdidos. O Senhor nos encontrou, éramos essa ovelha, essa moeda perdida. O Senhor nos encontrou. E hoje estamos aqui, Senhor, guardados em Ti. Senhor, que a Tua palavra queime no nosso coração. E a missão do Evangelho seja a nossa missão diretiva. Que nossa vida seja um testemunho do Teu Evangelho. E que nós também busquemos as pessoas que estão lá fora. Senhor, ainda há muitas pessoas perdidas. Nos dá esse coração, Senhor, de compaixão para com essas pessoas. Queima, Senhor, nosso coração. Queima com a Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te conhecer mais. Queremos ser Teus filhos, Senhor, que fazem a Tua obra. Que obedecem às Tuas palavras porque cremos. Senhor Jesus, abençoa-nos a nós, Senhor. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Nos alegramos na Tua salvação, que foi eterna e eficaz. Em Teu nome nós oramos e agradecemos. Amém.